Bom dia a todos. É, eu sou o Rodrigo, faço parte da CIPA, aqui da Cobrap. Hoje estamos trazendo uma palestra sobre organização e comunicação, onde nossos palestrantes vão ser a Daniela do RH e o Eric, nosso técnico de segurança do trabalho. E espero que todos gostem e vou passar a palavra a eles agora. Todos uma ótima reunião, Obrigada, uma Rodrigo. ótima palestra. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar, tá, a minha apresentação. Se tiver algum problema, vocês me falam. Ok. Ou quando você estiver bem, vocês já estão conseguindo visualizar? Tudo ok, Dani. Então, né, como a gente já deseja um bom dia, ou como o Rodrigo já nos apresentou, né, hoje o tema desse mês, né, que nós vamos realizar na CIPA, né, para todos da Cobrap, é sobre organização e comunicação e como elas impactam no nosso dia a dia, né, e hoje, acho que muitos de vocês já conhecem, o Eric vai participar também, né, para colaborar com o tema. Bom, então para começar, né, o primeiro slide a gente colocou porque que é importante ter organização, né? Quando nós pensamos em organização, a gente não está falando somente em manter um ambiente organizado, né? Mas você ter clareza do que você precisa realizar, quando você vai realizar quando você vai realizar e como, né? Que você precisa fazer para desenvolver essas tarefas. Então, essa clareza, ela auxilia, né, a diminuir a ansiedade, o estresse. Então, a organização, basicamente, ela ajuda você a simplificar o dia a dia, né, deixando a mente mais leve e aumentando a sua produtividade sem você precisar viver correndo. Quando uma pessoa ela consegue, né, manter essa organização, né, de ter bem claro tudo que ela precisa fazer, como ela mantém as coisas fluindo, ela consegue definir as prioridades, né, consegue estabelecer metas claras e vai traçando planos de ações para tentar alcançá-las. Porém, né, quando a gente se depara, né, com a questão da desorganização, ela afeta diretamente também a questão da nossa saúde mental. Então, eu vou trazer alguns pontos voltados à saúde mental, tá? Então, posteriormente, a Ari vai trazer mais a parte física. Mas agora, voltando para essa parte de saúde mental, o que a falta de organização ela pode ocasionar, tá? A falta de organização, ela eleva o nível de cortisol, né? Para quem nunca ouviu falar, o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, quando a gente se depara com a desorganização, ela aumenta, tá, o estresse e o nosso cérebro ele fica tendo que lidar com diversos estímulos, né? E isso vai sobrecarregando ele, o que vai gerando fadiga, irritabilidade e o estresse em geral. Além disso, né, os níveis de cortisol em excesso, eles também prejudicam algumas funções, né, como a dificuldade de concentração. Então, quando você está diante de um ambiente desorganizado, você não consegue se concentrar, porque você tem que lidar com diversos estímulos. Além disso, também compromete a memória, né? Então você acaba se esquecendo com mais facilidade e reduz a capacidade de você resolver os problemas, porque você não consegue ter um foco, né, no que você precisa fazer, não consegue estabelecer o que a gente fala de prioridades. E isso vai gerando um ciclo vicioso, né? O que seria esse ciclo vicioso? Então, diante da desordem, vai gerando dificuldades, né, para você conseguir iniciar uma tarefa, né? E também, quando você está no meio do caos, você não consegue se organizar, como eu já disse, o estresse também fica elevado. E aí acontece a sobrecarga cognitiva. Então, mesmo às vezes você em estado de repouso, se você está diante de um ambiente desorganizado, o cérebro ele fica captando os estímulos visuais e isso também acaba sobrecarregando. A questão da procrastinação crônica também acontece, tá? Porque a pessoa ela não consegue, ela vai adiando as tarefas, né? Isso vai gerando uma certa ansiedade porque ela vai adiando, não consegue realizar e fica nesse ciclo também. Os problemas de autoestima, né? Então, diante da desorganização, por que vai afetar a autoestima? Porque dá aquela sensação de falta de controle sobre a própria vida. E aí a pessoa não consegue ter tempo para ela, não consegue desenvolver as tarefas em geral, e isso também vai impactar diretamente na autoestima. E a sensação de descontrole, né? Então, diante do caos, você tem essa sensação que você não está com controle de nada, e isso vai gerando sofrimento.
E quais são os sinais de alerta, né, que nós nos deparamos? A dificuldade em avançar nas tarefas, então você pode estar diante de diversas tarefas, mas você fica estagnado. Como você não consegue se organizar diante das tarefas, você fica paralisado. E aí fica nessa dificuldade em avançar. A irritação constante, então a desorganização, ela também vai mexer com o nosso humor, tá? E aí automaticamente mexe com o nosso humor e vai impactar, né, as nossas relações interpessoais. Além disso, vai gerando também a fadiga emocional, né? O que é a fadiga emocional? É o cansaço mental, porque diante de diversos estímulos, né, como eu disse anteriormente, que gera a sobrecarga, ela vai gerando também essa fadiga, que vai, né, afetar o nosso humor, que vai afetar as relações e fica esse cansaço, que a gente fala do cansaço mental. E como que a gente organiza, então, né, a nossa saúde mental? Eu vou passar um vídeo bem breve para vocês, né? Depois eu vou trazer a reflexão que ele nos traz. Caso vocês estejam com problema de áudio, é só me sinalizar, tá? Você já tentou achar uma meia num guarda-roupa bagunçado? Agora imagine que esse guarda-roupa é sua mente. Pois é, muita gente vive com a cabeça cheia, preocupações, ideias, tarefas, lembranças. Mas será que você já parou para pensar que sua mente pode estar desorganizada? Assim como um armário bagunçado atrasa seu dia, uma mente bagunçada atrasa sua vida. Hoje, você vai entender como a mente funciona como um guarda-roupa e o que fazer para colocar ordem nessa confusão. Vamos lá! Primeiro, a maioria das pessoas só vai jogando coisa para dentro da mente. Chegou uma preocupação, enfia ali. Uma briga, uma ideia solta, uma tarefa não feita, joga também. Só que, igual ao armário, quanto mais você joga, mais difícil fica encontrar o que realmente importa. E aí você se sente ansioso, perdido, cansado, mesmo sem fazer muita coisa. Segundo, a solução não é jogar tudo fora, mas organizar por setores. Pensa assim, no seu armário tem prateleiras para camisetas, calças, roupas de frio. Na mente é igual. Você pode separar as gavetas mentais em tarefas, ideias, emoções e memórias. Quando tudo está misturado, você tenta resolver um problema e acaba lembrando da briga de 3 anos atrás. Organizar é dar lugar certo para cada coisa. Terceiro ponto. Tem coisa que precisa ir embora. Sabe aquela blusa velha que você guarda só por apego? Na mente também tem isso. Pensamentos antigos, culpas, mágoas, histórias que já deveriam ter ido embora. Guardar ocupa espaço, e espaço mental é valioso. Às vezes, para clarear a mente, o primeiro passo é desapegar de um pensamento que não serve mais. Quarto e último, organização é rotina. Não adianta fazer uma faxina mental uma vez por ano. É um pouquinho todo dia. Parar 5 minutos para respirar, escrever, revisar o que sentiu. É como dobrar as roupas antes que a bagunça vire um caos. Com o tempo, sua mente vai ficando mais leve, mais clara, mais sua. Então, aqui vai a grande sacada. A mente precisa de espaço, de ordem e de cuidado constante. Quando você organiza por dentro, tudo lá fora começa a fazer mais sentido. Agora, um convite. Abra o guarda-roupa da sua mente. Escolha uma coisa só para arrumar hoje. Pode ser uma tarefa que você está evitando, uma ideia que você quer colocar no papel, ou até um sentimento guardado que já deu o que tinha que dar. Porque clareza não vem por mágica. Clareza nasce quando você escolhe arrumar a mente. Bom, pessoal, então o que o vídeo nos traz, né? Essa questão da organização voltada mais para a saúde mental, como uma rotina mesmo, né? Então, todos os dias a gente tem que tentar ir organizando essas caixinhas que ele falou que está dentro da nossa mente, né? Seja voltada às tarefas, questões pessoais, e como que a gente faz isso um pouquinho por dia. Quando a gente consegue manter a organização, a gente consegue, pelo menos, dar conta de cada uma delas, né? Um pouquinho das tarefas, ter um tempinho também
para o autocuidado, que também é muito importante, e claro, né, ele traz essas questões muitas vezes relacionadas a situações pessoais que ainda pode impactar diretamente cada um, né, quando a gente não consegue sair disso e está ocupando muito espaço na nossa mente, o correto é sempre também procurar uma ajuda profissional, tá? Mais voltada, assim, para o dia a dia, a gente imaginar nessas caixinhas que ele traz, né, simbolicamente falando, e a gente tentar focar em cada uma delas em determinados momentos e fazer essa faxina quando algo não faz mais sentido, né? Claro, eu vou trazer alguns exemplos para auxiliar também, né, algumas dicas. E aí eu vou trazer agora um pouquinho dos benefícios, né, que a organização pode trazer para a nossa saúde mental. O primeiro deles, né, quando a gente consegue manter uma organização, ela vai diminuir a ansiedade, né, porque a ansiedade, muitas vezes, ela é um reflexo também, né, da nossa organização interna, né, a bagunça externa também pode refletir o nosso interno, tá? E quando a gente tem um ambiente mais organizado, ele dá um ar de previsibilidade, né? Você consegue, pelo menos, ter aquela sensação de controle, né? Então, aqui ele fala que um ambiente organizado, ele ajuda a reduzir a ansiedade, porque a bagunça externa, muitas vezes, que está refletindo os nossos sentimentos, e ter um espaço organizado, ele proporciona essa sensação de ordem, de controle, e automaticamente ele vai reduzir a nossa ansiedade. Além disso, né, também traz benefícios como a motivação, porque a organização, ela traz uma sensação de propósito, né, ela ajuda a gente a ter metas mais alcançáveis e contribui para aumentar a nossa autonomia também. Você vai conseguindo lidar com essas demandas diárias e reduzindo, né, o sentimento de sobrecarga. E menos distrações, né? Quando a gente está num ambiente desorganizado, a gente não consegue focar porque as distrações acabam, né, tirando o nosso foco. Então, quando você tem um ambiente de trabalho organizado, não é apenas sobre a aparência, né? Mas um espaço organizado, ele gera menos informações para o seu cérebro processar, o que proporciona um local, né, propício para mais produtividade. E aí que ele coloca, né? Organiza-se e permita que sua mente opere em seu melhor potencial. Também ajuda no autocuidado, né? Porque a partir do momento que você consegue manter uma organização, né? Manter essas caixinhas organizadas, você também vai ter espaço para o seu autocuidado. Você vai conseguir organizar hábitos de autocuidado, incentivando a dedicação de tempo para atividades que proporcionam prazer, tá? Mantendo o espaço limpo e organizado, ele vai facilitar essa priorização de momentos também para cuidar de si. Além disso, né, a gente agora traz a questão do espaço, né, que um ambiente organizado ele vai parecer mais arejado, mais espaçoso, isso dá uma tranquilizada na mente, né, e isso pode contribuir para uma sensação de conforto e liberdade, tá? Também traz benefício na questão da produtividade e do foco, né? Quando você consegue manter um cronograma para ser seguido, né? Isso vai aumentar a eficiência das atividades, tá? Porque você vai ter o foco das atividades que você precisa realizar, além de ajudar na atenção concentrada, porque você tira os estímulos, né, da frente, né? Quando você tem um ambiente mais organizado e você consegue focar melhor na sua atividade. Aqui eu trouxe uma expressão, né, mais para explicar para vocês um processo, que é a questão do descarrego mental. O que seria esse descarrego mental, né? Até a gente associar aquelas caixinhas que ele trouxe no vídeo, né? Nós imaginarmos que cada item, né, da nossa mente tem essa caixa de entrada, né? Então, nós temos diversos assuntos nessa caixa de entrada. Por exemplo, relacionados a tarefas. Então, eu preciso enviar uma proposta. Então, tá lá naquela caixinha de tarefas. Eu tenho uma ideia também, por exemplo, de fazer um curso, de fazer uma pós. Também vai surgir algo vago, né? Então, estou com vontade de melhorar minha rotina. E também, né, algo físico. Eu preciso conferir os papéis na minha gaveta. Então, vários, né, temas diversificados. E aí a gente começa a se perguntar, né, para conseguir organizar internamente. A pergunta-chave, né, para a gente começar a realizar esse processamento se pergunte, é acionável? O que seria ser acionável, né? Eu tenho que agir diante dessa demanda que está surgindo na minha cabeça? Eu tenho que fazer algo a respeito disso, né? Se pergunte. Se a resposta for não é acionável, não preciso fazer nada nesse momento, tem coisas que você, né, vai jogar no lixo, eu não preciso disso, está ocupando espaço, né?
Outras você pode jogar como referência, né? Então, isso é útil, mas eu não preciso agir nesse momento, mas não vou descartar. Algum dia, talvez, né, eu quero realizar. Então, por exemplo, uma viagem internacional, fazer um curso de culinária, enfim. Então, isso eu quero realizar aí. E aí eu vou encaminhando cada item, né, para a pastinha correta, né, simbolicamente falando. Então, eu vou encaminhar, por exemplo, anotações e tarefas por arquivo certo. O meu compromisso vai lá para minha agenda, os meus planos futuros vai para uma pasta, sei lá, no computador, no meu caderno, e aí você vai direcionando. Agora, se eu, voltando para aquela pergunta, se o que eu estou pensando, eu tenho que agir, né, naquele momento, né, ou o mais breve possível, você deve se concentrar nos próximos passos. E os próximos passos, eles devem ser específicos, tá? Não pode ser muito genérico, senão também fica bagunçado. Então, por exemplo, eu preciso organizar um evento, isso é fato, eu sei que eu preciso fazer esse evento. Então, eu vou ainda planejá-lo? Não, eu já vou começar a agir. Vou ligar para o buffet, vou pedir um orçamento. Então, eu já começo a agir em cima do que eu preciso realizar. E a gente tem um outro item que ajuda bastante nesse ponto da organização, que é a regra dos 2 minutos. O que seria essa regra dos 2 minutos? Né? Eu vou pensar, a ação que eu preciso realizar, ela leva menos de 2 minutos? Se a resposta for sim, eu vou fazer imediatamente. Por exemplo, eu preciso responder um e-mail curto, ela leva menos de 2 minutos, então você faça naquele momento. Preciso confirmar a presença em uma reunião. Você aceitar um convite de reunião também leva menos de 2 minutos, então já faça. Agora, se eu preciso procurar, por exemplo, um número de telefone que vai gerar mais tempo, aí eu vou, né, agendar para um outro momento, tá? E aí a regra de 2 minutos, quando a ação leva mais de 2 minutos, você vai ou programar ou delegar. E aí você se pergunta, sou eu que devo fazer essa atividade? Porque a gente sabe que muitas atividades a gente pode delegar, né? Mas se a resposta for sim, sou eu que preciso fazer, mas ela vai levar mais de 2 minutos, eu vou colocar na minha lista de tarefas. Agora, se a resposta for não, eu posso delegar para outra pessoa. Aí você delegue e coloca que você está guardando a resposta daquela atividade. E se deve ser feito, né, numa data específica, você vai lá e coloca no seu calendário. Então, esse processamento que eu estou mostrando para vocês, ele também ajuda nesse quesito da nossa organização interna, tá? E aí aqui eu só trouxe um quadro com exemplos para resumir todo esse processo que eu trouxe aqui para vocês. Então, vou ler só alguns, tá, para vocês entenderem. Por exemplo, o primeiro está falando sobre renovar a CNH. Se eu preciso da minha CNH e ela está, né, vencida, esse é o item capturado, né? Então, eu tenho que agir. Então, é acionável? Sim, eu preciso agir o quanto antes. Qual que vai ser minha próxima ação? Eu vou agendar um horário no Detran. E qual que é o destino dessa tarefa, né? Eu vou colocar na minha listinha de tarefas para eu realizar. Em que tempo que eu vou realizar? Eu vou fazer isso na segunda-feira. Tá vendo que a gente vai externalizando e vai ficando mais claro e organizado? Um outro exemplo, tá? E-mail do chefe, né? Chegou um e-mail. É acionário? Eu preciso agir? Sim, você precisa responder, né? Então, a ação é você responder atualizando o seu projeto e, como a gente disse, o e-mail e-mail curto geralmente leva menos de 2 minutos, então já faça, já para eliminar essa tarefa. E aí eu trouxe outros exemplos, mas sempre seguindo essa linha, tá? E agora, né, eu trouxe uma dinâmica que eu quero realizar com vocês. Eu vou fazer uma perguntinha, tá? Só estou tirando do modo de apresentação, porque eu vou precisar movimentar os itens que tem aqui. Mas essa dinâmica, ela se chama dinâmica da prioridade, né? Que ela também está relacionada com a gestão do tempo. E aí eu quero que vocês imaginem, né, que esse pote, ele simboliza o tempo que nós temos disponível, tá? E aqui nós temos alguns itens, tá? Nós temos pedras, nós temos areia e nós temos a água. O que vocês acham, né, o que vocês colocariam primeiro nesse pote? A pedra, a areia, a água e por quê? Vocês podem falar no chat que o Rodrigo vai me auxiliar e depois, né, eu vou montando o pote, tá bom? E eu vou Ó, explicar para vocês o objetivo. a Luciana e a Eduarda, a Rafaela falaram pedra. A Luciana, por ser grande e ocupar espaço. O pessoal tudo falando pedra. Tudo pedra? Pedra, 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 Tá. pedra. Então tá unânime pedra, né? Uhum, Então tá bom. realmente. Então eu vou colocando as pedras aqui no pote.
Tá. E aí depois vocês colocariam o quê? Água ou areia? O pessoal falando, votando em areia. Areia? Tá. Areia, unânime também. E por que vocês colocariam areia? Deixa eu ver se alguém falou aqui. Vamos ver. Ah, a Luciana, areia que se encaixa. Meio que ela vai se adequando à pedra, pelo que deu para entender. Alguém? Quer arriscar porque colocaria areia? Ou se tem uma opinião diferente, né? Ó, a Priscila, para ir ocupando os espaços. O Felipe Coelho, areia porque vai filtrar a água. O Pedro, areia ocupa os espaços vazios. Perfeito. Então, acho que prevaleceu a areia, né? Sim. E aí, por fim, então, né, a gente vai colocar água, né? Então, a água para preencher. Então, vocês falaram, tá? Realmente a ordem que a dinâmica propõe dos itens, tá? Mas qual é o objetivo, né? O que eu quis trazer aqui para vocês com essa dinâmica, tá? Então, é da questão mesmo de estabelecer prioridades, né? Então, por exemplo, vocês falaram da pedra, né? Primeiro colocar as pedras, porque as pedras nessa dinâmica estão simbolizando o que realmente é prioritário na nossa vida naquele momento. Então, primeiro, realmente, eu vou colocar as prioridades, tá? Para conseguir solucionar, né, que é as coisas mais importantes. A areia, não que ela não é importante, mas são atividades secundárias que muitas vezes eu posso realizar depois, né? E a água, que eu coloquei simbolicamente no slide, elas são aquelas atividades que acabam ocupando muitas vezes o nosso tempo e muitas vezes não é significativo. O que seria, por exemplo, muitas vezes a gente perde muito tempo nas redes sociais, né? Isso preenche o nosso tempo também. Tá? E aqui, né, só para explicar, então eu trouxe um pote onde a pessoa colocou a areia primeiro e depois as pedras, né? Então a areia, no caso, não são tarefas mais importantes. Aí, se você coloca a areia primeiro, o que é prioritário acaba não tendo espaço. Agora, se você faz o inverso, que foi o que a gente montou, né? Você coloca primeiro as prioridades, depois você preenche com a areia, que são as tarefas secundárias, né? Muitas vezes a água pode aparecer também, né? Porque a gente acaba preenchendo com outras coisas, mas você consegue se organizar melhor. Então, aqui a gente coloca, começar com as pedras grandes, o que é mais importante, não urgente. Por que eu risquei urgente? Quando a gente chega na urgência, que a gente tem que já apagar os incêndios, né? Então, quando você já consegue começar com as pedras grandes, o que é importante, e somente você encaixar o resto, é o ideal. Por quê? Caso contrário, o espaço, né, o tempo que está simbolizando o pote ao nosso tempo, você preenche com o que não é essencial, tá? Então, é só uma demonstração para vocês entenderem um pouco das questões de prioridades. E aqui eu vou dar algumas dicas, né, de como a gente pode manter a organização mental. A primeira delas, né, externalize seus pensamentos. Então, não confie muito 100% na memória, né? Vai externalizando, escrevendo seus pensamentos, o que você precisa realizar. Isso ajuda você a manter sua organização mental. Além disso, né, eu usei um termo aqui de distrair a mente, que seria aquela que o vídeo traz, né? Se a gente for pensar a nossa mente como um guarda-roupa, tem muita coisa que a gente pode eliminar para ajudar nessa organização. Quando a gente traz um pouquinho para esse lado das emoções, quando a gente tem um diário das emoções, a gente escreve para tentar compreender o que a gente sente, isso também ajuda, né, a você ter essa organização interna. Divida e conquiste, né? Quando a gente tem metas, né, as metas elas têm que ter passo a passo para você conseguir atingir o resultado final. Quando a gente vai atuando em cada passo, né, você consegue chegar no resultado final, né, mais efetivamente, né, você de forma mais tranquila, diminuindo a ansiedade. Use lista de tarefas, então isso também, né, ajuda a manter a organização, ter um checklist do que você precisa fazer. Agrupar tarefas similares, então, por exemplo, muitas vezes a gente acaba tentando fazer diversas tarefas ao mesmo tempo e elas vão ficando inacabadas, né? Então, se eu comecei a responder meus e-mails, tente terminar de responder os e-mails, né? E assim sucessivamente, porque assim você vai ficando mais tranquilo em relação ao que você precisa realizar, né? De finalização, deixar tudo, né, inacabado. E seja flexível e realista, né? O que seria isso, né? Muitas vezes a gente vai fazer todo um planejamento, mas a gente não vai conseguir cumprir ele num dia. Então, você ter clareza das suas prioridades é o ideal e não se culpar quando você não conseguir realizar tudo, né? Você
coloque para o dia seguinte, né? E você realiza no dia posterior. Mas o importante é ter essa clareza da organização e das nossas prioridades, tá? Agora o Eric vai dar continuidade e depois eu retorno, né, com o assunto final. Gente, bom dia, tudo bem? A Dani falou muito aí sobre a organização mental, né? Que deu todas aí as dicas possíveis e impossíveis que a gente vai ajudar a diminuir a ansiedade, aumentar a motivação e ter menos distrações quando a gente tem uma organização mental. E isso vai de encontro à organização no ambiente administrativo, né? Não adianta nada a gente se organizar mentalmente, tanto na nossa vida particular quanto na profissional, quando a gente chega no ambiente de trabalho nosso e não está, pelo menos não existe ali pelo menos uma iniciação de organização, né, no nosso setor administrativo ali, na nossa mesa, no nosso ambiente de trabalho. Então, o que consiste ali a nossa organização administrativa no ambiente laboral é manter documentos, materiais, arquivos digitais e tarefas estruturadas de forma lógica, limpa e acessível. Então, quando a gente fala uma organização física, é manter ali só o necessário em cima da mesa, né? Os arquivos, igual vocês estão vendo na foto aí, todos identificados, os armários arrumados, fechados, para manter uma organização limpa. O arquivo digital também, ele fala muito sobre a organização administrativa, porque se a gente não tem a nossa organização digital, a gente acaba perdendo tempo, porque nós temos, além de nós termos metas diárias, a gente tem semanal e mensal também, né? Então, se a gente perde tempo em ficar procurando arquivos, o material que a gente precisa enviar ou trabalhar digital, não tá organizado, a gente acaba perdendo tempo, e isso vai gerando estresse, porque a hora vai passando. Então, a gente precisa fazer uma gestão de tempo das tarefas, a padronização dos processos, para poder andar em conjunto com a nossa organização mental. Então, um escritório organizado facilita decisões, reduz erros e melhora o desempenho da equipe. Pequenas desorganizações viram grandes perdas ao longo do dia, que impactam na qualidade da imagem profissional. Por exemplo, quantas vezes a gente está enviando um e-mail e a gente escreve lá, segue em anexo conforme solicitado. Na hora que a gente vê, chega um e-mail para a gente lá, faltou o anexo. Querendo ou não, isso é uma desorganização mental. Por quê? Porque a gente está fazendo algo ali, mas está pensando em outra coisa. Ou acaba se esquecendo, ou seja, o esquecimento está ligado à desorganização mental. E se a gente tem a nossa organização digital, isso fica um pouco mais fácil de executar, né? Erros em documentos e relatórios, falhas de comunicação, perda de prazos importantes, imagem desorganizada perante clientes e gestores, né? A fotinha ali fala muito sobre isso, né? A mesa, como está, a mesa atrás da pessoa ali também como está. Então, a organização, ela transmite profissionalismo e confiança. Grande parte dos problemas hoje está no digital, que é o que a gente tem falado ali. Por exemplo, e-mails acumulados. Eu acho que todo mundo, seu e-mail corporativo aí, tem aquelas pastinhas, né? Eu separo por prioridades, por exemplo, né? Além de separar por consórcios. Então, querendo ou não, isso é uma organização digital. E aí a gente faz toda a nossa organização mental caminhando com a organização digital, e aí, de repente, chega lá, a gente descreveu na nossa mente ali, hoje eu vou chegar, eu vou fazer isso, e a gente já começa a fazer isso no metrô, no ônibus, e a gente chega lá, tem um e-mail lá com aquelas palavras assim, alta prioridade. Ou seja, praticamente tudo que a gente planejou foi por água abaixo. Mas a gente tem que retroceder um pouquinho, responder aquele e-mail e tentar seguir com o que foi planejado pela gente no dia anterior, no caminho para o trabalho e assim por diante. Como eu falei das pastinhas separadas no e-mail ali, né, na caixa de entrada. Tem gente que separa por pessoa, tem gente que separa por prioridade, tem gente que separa por assunto. Querendo ou não, isso também é uma organização, né, digital. Arquivo sem padrão de nome, tem gente que coloca o arquivo tudo em caps lock, tem gente que coloca tudo em letra minúscula, tem gente que coloca com underline, tem gente que e assim por diante. Então, se a gente conseguir manter um padrão
para arquivar documentos, ou seja, utilizando o nome, numerando as pastas, né? 01, e aí vai colocando as pastas. Pastas desestruturadas. Você joga tudo dentro de uma pasta só. Joga arquivo em Excel, joga arquivo em Word, em PDF e assim por diante. Eu costumo separar eu faço uma pastinha só para Word, eu faço uma pastinha só para PDF e assim por diante, né? E a falta de backup. Backup aí eu gosto de dar o exemplo do nosso celular, né? Eu não sei quem tem o costume, mas acredito que todo mundo tem o costume de vez em quando fazer uma limpeza no celular, né? Aqueles aplicativos que a gente não tem mais utilizado, né? Pessoas que não têm mais contato, a gente vai excluindo ali do WhatsApp, da agenda, o e-mail particular também. E isso também se aplica à nossa vida corporativa, né? Fazer um backup ali do que não está sendo mais utilizado e deixa num backup ali. E a bagunça digital é tão prejudicial quanto a física e muitas vezes passa despercebido. A gente tem pessoas que costumam dizer, eu também costumo dizer que o cansaço físico a gente consegue levar, né? A gente vai se renovando, mas quando o cansaço ele atinge o mental, né, o psicológico, aí acabou. Aí junto o cansaço físico com o mental, aí não tem quem aguente. Então, se a gente puder fazer um pouquinho antes e tentar fazer toda essa organização para diminuir ali e diminuir a ansiedade, aumentar a motivação e ter menos distrações, que isso vai acumulando no mental da gente, eu acho que vale muito a pena. E aí nós temos algumas boas práticas para a organização, né? Eu acabei de falar, né? Planejar o dia antes de iniciar. Tem gente que costuma planejar no ônibus, no metrô, tem gente que costuma planejar no dia anterior. Definir prioridades, evitar multitarefas excessivas. Você está respondendo um e-mail e aí você olha para a sua mesa, tem um papel lá. Você se distraiu com aquilo, pega o papel e esquece o e-mail. De repente chega outra pessoa para pedir alguma coisa ou para falar alguma coisa. De repente você já viu que você está com 3 tarefas acumuladas. Por quê? Porque você não definiu prioridades, né? E não conseguiu evitar as multitarefas, né? Fazer pausas para manter o foco. Às vezes a gente precisa dar um respiro, né? Não está conseguindo se concentrar naquilo que precisa fazer, tem que entregar hoje, levanta, vai tomar uma água, vai 2 minutinhos, vai tirar, aí você consegue voltar para o seu foco e tentar fazer a atividade que precisa ser feita, né? A organização digital, eu já falei bastante sobre isso, criar um padrão de nome para arquivos, organizar pastas por setor, tema e data, limpar e-mails regularmente, utilizar ferramentas de gestão, agenda e tarefas. Pode ser uma agenda digital, pode ser uma agenda física, pode ser uma agenda no Excel, você ir anotando ali todas as tarefas que você está executando durante a semana, durante o dia, e assim por diante, né? Cada um tem uma ferramenta que gosta mais de usar. Então, colocar em prática para tentar organizar da melhor maneira. E a organização física, né? Que é manter aquela mesa mais limpa ali, mais organizada, por mais que tenha documentos, pastas, papéis em cima, mas tentar manter organizado para poder... Isso vai ser melhor para a gente mesmo, né? Arquivar documentos corretamente, que é aquela fotinha, tinha uma fotinha anterior das pastinhas, colocar no nome, sabe? Tentar manter ali em ordem alfabética também é muito importante. Utilizar etiquetas de notificações e evitar o acúmulo de papel. Se você já tem esse arquivo digital, não tem necessidade de você ter ele em papel. Se você precisar ter ele em papel, você vai imprimir. Imprime, se alguém tiver que assinar, assinou, escaneou, acabou o problema. Entendeu? E se mesmo assim precisar ter o papel, vamos tentar manter nas outras coisas ali, ó, arquivar documentos corretamente e utilizar a etiqueta de identificação. O nome da pasta ou o nome da própria pessoa e tentar manter em ordem alfabética, porque fica muito mais fácil até na hora de você buscar esse documento novamente. E aí eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho a metodologia 5S. Acredito eu que muita gente já conhece a metodologia 5S, né? CERI é a utilização, CEITOM é a organização, SEISO é a limpeza, SEIKITSU é a normalização e a SHITSUKI é a disciplina. Então eu trouxe uma colinha aqui para poder falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Então o CERI é o senso de utilização.
O SERI, que significa utilizar apenas o necessário. Nessa etapa, eliminamos materiais, ferramentas e documentos que não têm uso, reduzindo desperdícios e liberando espaço. Então, por exemplo, o que a gente falou da mesa, né? Se a gente está focado em um trabalho e precisa entregar esse trabalho, a gente dá aquela organizada na mesa e tira tudo da frente. Para quê? Para a gente não se distrair. Então, é o senso de utilização. O que eu vou precisar para executar essa tarefa, né? Essa atividade aqui. Então, eu vou precisar aqui do meu teclado, do mouse e do computador só. Então, a gente tenta liberar espaço para não ter nenhum tipo de distração. Então, a gente utiliza o senso de utilização. Tem o SEITOM, que é o senso de organização. O segundo é o senso, né? SEITOM, desculpa, que trata da organização. Aqui, cada item deve ter local definido e de fácil acesso, facilitando o trabalho e evitando perda de tempo. Aí eu vou citar o exemplo, por exemplo, das pastinhas digitais, né? Vou dar o meu exemplo, né? Eu separo tudo por consórcio. Então, se chega uma demanda para mim, consórcio Renova Rede, eu já sei que eu vou direto no consórcio Renova Rede. E dependendo do documento que eu preciso elaborar ou enviar, eu já sei que esse documento ele está no Excel, por exemplo. Então, eu já vou direto na minha pastinha Excel e envio como tem que enviar, ou editar, ou trabalhar nele. E assim sucessivamente. Se for PDF, eu vou na pasta PDF. Se for no Word, eu vou no Word. O terceiro senso é o SEISO, que é o senso da limpeza, que vai além da limpeza. Significa manter o ambiente limpo e identificar possíveis fontes de sujeira ou problemas, contribuindo para a conservação e segurança. Quando a gente fala em limpeza, não é só limpeza limpeza de sujeira ali do ambiente, né? Tem isso também, é claro, mas a gente fala da limpeza dos documentos ali, né? Quando a gente faz a organização, eu, por exemplo, eu tento fazer aqui pelo menos uma vez por mês no meu cômodo que eu tenho ali, no meu armário que eu tenho ali debaixo da minha mesa, eu tento fazer uma vez por mês. 70% do que eu guardo durante o mês ali acaba indo por lixo, porque já não tem mais utilização. Ou foi resolvido, ou não preciso mais utilizar, ou ele já está no digital. Então, eu já consigo dispensar. O quarto senso é o Seiketsu, que é o senso de padronização, que busca padronizar as práticas adotadas. Isso garante que a organização, limpeza e utilização sejam mantidas ao longo do tempo. Então, a normalização é você dar continuidade em tudo aquilo que você já vem fazendo, que é a utilização, a organização e a limpeza. Ou seja, você está normalizando aquilo. Uma coisa que não era normal antes, agora ela se tornou. O que é normal? O normal é eu chegar no meu local de trabalho e ter em cima da minha mesa o computador, a minha agenda, o teclado e o mouse. Isso é normal para mim. Antes era um monte de documentos e tal. É claro que cada um tem os seus critérios, cada um tem as suas metas e demandas para atender, né? Muita gente tem a necessidade, é necessário ter documentos em cima da mesa, mas de uma forma organizada isso vai ser melhor até para você mesmo. E o quinto S, né, que é da metodologia, ele fala do Shitsuki, que fala sobre a disciplina, que é uma consolidação da cultura do 5S, onde todos seguem as normas de forma contínua, garantindo a melhora permanente. Ou seja, nada mais é do que firmar tudo que você já fez anteriormente: normalização, limpeza, organização e utilização. Você está seguindo tudo que você propôs no ambiente de trabalho ali para você ou até para os seus colegas mesmo. E isso eu tenho assim comigo que quando você consegue implementar, seja essa metodologia ou até outra metodologia, ou uma até mais simples, isso é contagiante, né? Porque você começa por você ali e você vai chama o colega do lado, ele também começa, aí o terceiro já começa, a hora que você vê o escritório inteiro, ou todo ali o seu ambiente de trabalho, está de uma maneira só. Isso, volto a repetir, palavras que a Dani usou, vai ajudar na ansiedade, vai elevar a motivação e a gente vai acabar tendo menos distrações. E a conclusão do 5S é que ela traz benefícios como o aumento da produtividade, a redução de desperdícios,
melhora na segurança e o ambiente de trabalho mais organizado e eficiente. Mais do que uma metodologia, é uma mudança de cultura. E é isso mesmo, é uma mudança de cultura. Por mais que a gente tenha metas, né, as demandas diárias, semanais e mensais ali para atender, eu acho que se a gente começar a criar essa cultura de organização, limpeza, né, que seja o 5S ou que seja de uma outra forma, uma outra metodologia, a hora que a gente vê, a gente já está fazendo e já está no automático. Porque se a gente conseguir separar ali um pouquinho, cada dia, para poder tentar organizar alguma coisa, hoje eu vou separar aqui 10 minutos do meu dia que eu vou organizar a minha mesa. Então, quando eu chegar lá, vai estar organizado. E assim, a hora que você vê, você já não está nem mais separando o tempo, ela já está no automático, já está organizado. Aí agora, opa, agora entrou no automático, minha mesa está organizada, agora eu vou organizar a minha máquina aqui, o meu computador, os meus arquivos digitais. A hora que você vê, já foi também, ou seja, a cultura, você já criou a cultura, entendeu? Então, é isso aí que eu tinha para contribuir com o pessoal aí da CIPA e com a Dani. Espero que vocês tenham entendido e estou à disposição aí caso alguém precise de uma parceria, uma ajuda que seja para poder colocar em prática. Então, só para a gente fazer um fechamento, né, até porque o tema da palestra também envolve a questão da comunicação, a gente falou bastante da organização, mas como elas, né, qual é a relação entre as duas, a comunicação e a organização, tá? Então, aqui eu coloquei brevemente uma definição do que seria a comunicação, né? Que ela é mais do que apenas você falar ou você escrever, né? Você garantir que a mensagem está sendo compreendida. E a organização, né, por outro lado, ela vai envolver a capacidade de coordenar essas informações que vão chegando para ser colocada em prática, né? E garantir que tudo funcione em harmonia. E aí, como esses dois conceitos eles vão se conectar na prática, né? Então, não adianta você ser extremamente organizado se você não conseguir ter clareza na comunicação, né? E, ao mesmo tempo, você não conseguir expressar suas ideias, enfim. E, ao mesmo tempo, não adianta você ter uma boa comunicação e não ter a organização, porque aí você não consegue colocar em prática, né? Então, por isso que esses dois conceitos, eles se conectam. E quais são, né, as razões pelas quais a comunicação é essencial para o sucesso? Então, a clareza das expectativas, quando você consegue ser claro do que você espera, né, seja, por exemplo, num trabalho em equipe, onde todos compreendem, né, a expectativa, isso vai ajudar no desenvolvimento do trabalho. A resolução de problemas, né? Então, quando você consegue ter essa comunicação clara, você vai conseguir resolver os problemas de uma forma mais ágil, tá? Buscar soluções, né? Meios que possam te auxiliar na resolução desses problemas. E o engajamento da equipe, né? Quando todos sabem o que é o seu papel, o que precisa ser feito, isso também vai deixando a equipe mais engajada. E como que a organização, né, vai complementar a comunicação? Definição de prioridades, né, que foi o que a gente falou bastante já, quando você tem suas prioridades bem definidas, isso vai ajudar na realização das tarefas, tá? E aí, quando a comunicação entra como nesse sentido, né? Você deixar bem definido, por exemplo, para a equipe, quais são as prioridades naquele momento. Acompanhamento do progresso, né? Então, a partir do momento que vocês estabelecem uma organização, todos conseguem ir acompanhando em que etapa está aquela tarefa. E a redução do retrabalho, né? Quando a gente junta a comunicação e a organização, isso vai diminuir o retrabalho, porque você vai ter tudo estruturado e você vai estar trocando com seu colega, muitas vezes, de trabalho, como que está o andamento do processo, e não vai chegar lá no final ou na metade do caminho, você ter que fazer alguma coisa de novo, tá? Mas a gente também encontra, né, algumas barreiras entre a comunicação e a organização e quais são alguns desafios comuns, né, que podem prejudicar. A sobrecarga de informações, né? Então, muitas vezes você acaba não sendo muito direto no que você precisa e vai falando diversas informações que a pessoa não vai conseguir captar, né? Lembra que a gente trouxe anteriormente, né? Quando tem uma sobrecarga, diversos estímulos, você não consegue entender qual que é a prioridade. Então, por isso que é importante a clareza. Falta de clareza nas mensagens, né, que eu acabei de citar aqui, né? Então, quando você não é claro, isso dificulta a compreensão e o andamento do processo. E a desorganização, né, que a gente trouxe bastante também. Quando você tem um ambiente desorganizado, isso também vai prejudicar no andamento das atividades.
E quais são as estratégias práticas para a gente conseguir melhorar nossa comunicação? Ser claro e direto, né? Quanto mais claro e direto no que realmente é necessário realizar, melhor será o resultado, tá? Usar a escutativa, né? A gente já falou bastante sobre escutativa em outras palestras, né? Que além de você falar, né? Você também vai escutar o outro e fazer perguntas para saber se você realmente compreendeu o que o outro precisa. Então, isso ajuda você a ser mais assertivo também, tá? Escolha o canal adequado, né? Então, muitas vezes a gente fica focado no único canal de comunicação, né? Por exemplo, um e-mail. Mas se é algo urgente, que outro canal que eu posso usar para acionar a pessoa para conseguir solucionar o problema da melhor maneira possível, né? Então, ter outros caminhos também auxilia. E dê e receba feedback, né? Quando a gente está num trabalho em equipe, né? Que a gente depende de uns dos outros, você fornecer feedback, né? Isso é muito importante para o trabalho, né? E você também dá para o seu colega, isso ajuda no andamento de um resultado melhor. Como alinhar a comunicação e a organização no ambiente de trabalho, né? Eu vou estabelecer, é importante estabelecer processos claros, né? Então, ter clareza no que precisa ser realizado, definir as expectativas, né? O que você espera diante daquele projeto que está sendo determinado, porque assim a pessoa vai focar no que precisa realmente ser feito. Utilizar check-ins regulares. E que você disse check-ins regulares, né? Então, estamos realizando um projeto, né? Como que está o andamento? Vamos fazer uma reunião, né? Vamos conversar para entender melhor? Então, é isso que seria check-ins. E a combinação, né, de uma comunicação clara com uma organização estruturada, ela ajuda a eliminar erros, ela aumenta a produtividade e garante que cada etapa do processo funcione de uma maneira harmoniosa, tá? E por fim, né, acho que a mensagem assim que fecha tudo isso que a gente buscou trazer para vocês hoje, né, é que a organização ela não é apenas estética, né? Muitas vezes a gente pensa só a organização numa questão física do ambiente, mas ela é produtividade, ela envolve a produtividade, ela é saúde mental e a qualidade no trabalho. Né? Um ambiente desorganizado ele vai consumir o tempo e consequentemente aumentar o estresse. Tá? Então é isso, pessoal, que a gente tinha para contribuir com vocês. Espero que tenha gostado, que tenha agregado, tá? Eu agradeço pela participação de todos e desejo um bom dia. Muito obrigado, Dani, Eric. Você também, Foi Rodrigo. uma ótima palestra. Rodrigo. Oi, pode falar. Eu queria também agradecer a participação de todos os presentes aí e agradecer o convite da CIPA. Falar que estou disponível para próximos eventos aí, caso vocês achem pertinente e necessário a participação da segurança do trabalho. Então, estou disponível para as próximas aí. Obrigado. Obrigada, Perfeito. pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado. Vou pedir a gentileza de todos, né? Pedir porque um pouquinho para a gente abrir a câmera e poder gravar esse momento, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela palestra. O pessoal vai liberar a câmera aí para todo mundo. Oi, gente. Oxi. Dani, você precisa fechar a apresentação. Ah, é verdade. Aí. Oi, Fabiola. Deu certo? Deu, pode ir. Tá ok. Muito obrigado a todos. Como eu falei, foi uma ótima palestra. Espero que tenha agregado ao dia a dia de todos. Tenha um ótimo dia e uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Deixa eu ver.